dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos, celebrando o acontecimento central da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Vencendo a morte, Jesus permanece conosco para sempre. A Eucaristia é para nós, que vimos e acreditamos, a força para testemunhar ao mundo a vida nova que recebemos do ressuscitado. De pé, vamos iniciar a nossa Santa Missa. Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Irmãos amados, muito bem-vindos à nossa Santa Missa da Ressurreição do Senhor. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham espiritualmente através do Facebook. Vamos então cantar os nossos louvores ao Senhor Deus, que em seu Filho Jesus ressuscitou e está para sempre no nosso meio. Portanto, não temais. No dia em que celebramos a vitória do ressuscitado sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer ao pecado e ressuscitar para uma vida nova. Reconheçamos, irmãos e irmãs, pecadores, pecadoras, e perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração. E pela celebração desta Eucaristia Pascal, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém.
Irmãos amados, cantemos glórias ao nosso Deus, Pai Criador, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, lá nos céus, mas na terra seus amados. Alvos novo Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos e bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Pode Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estais junto do Pai, como o nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito divino de Deus Pai do esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunho de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregaram numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia
mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este É o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este É o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linhos deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu
e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos amados, vocês que estão aqui conosco, presentes nessa Santa Missa, mas também os que nos acompanham através do Facebook, de seus lares, neste dia que o Senhor fez para nós, resplandece sobre toda a igreja o bimilenar anúncio, a mais alvissareira notícia: o Senhor ressuscitou. Ele vive para além da morte, é o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, não temais, como diz o Apocalipse, não temais. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e dos abismos. Irmãos amados, 36 horas se passaram desde que o Senhor fora sepultado. O seu corpo não chegou a apodrecer ou cheira mal, como o corpo do seu amigo Lázaro. Não. O Senhor tinha pressa. Tinha pressa porque a sua morte não foi um funeral qualquer. Ele tinha o poder da morte sobre si. Ele tinha pressa para ressuscitar, porque do lado de fora daquele túmulo aguardava os seus. O Senhor, por diversas vezes, mostrou o poder sobre a morte. Pelo menos 3 vezes vemos Jesus que ressuscita o filho de Jairo, aquele que tinha acabado de morrer. O Senhor ressuscita o filho da viúva de Naim, que já estava indo para a sepultura. Ele ressuscita o seu amigo Lázaro, que por sua vez já estava sepultado há 4 dias e cheirava mal. Era de tudo impensável que Jesus pudesse ser prisioneiro da morte. Certa vez ele comparou a morte de Jonas com a sua. Assim como Jonas ficou 3 dias no seio do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra. Mas como Jonas foi vomitado, no 3º dia o Filho do Homem vai ressuscitar para uma vida nova. Hoje estamos celebrando o início desta alvissareira notícia: o Senhor ressuscitou. Digo início porque o dia de hoje se prolonga por mais 50 dias. Sim, não é apenas um dia que a igreja deseja meditar, refletir e tirar as lições da ressurreição. Por 40 dias vamos estar juntos e espero que em breve todos juntos, não apenas um grupo selecionado devido às normas para evitar o contágio. Vamos estar por 50 dias experimentando, degustando essa alegria pascal da ressurreição do Senhor. Hoje temos o Evangelho, aqueles 2 apóstolos do Senhor que vão cedo ao túmulo, mas tiveram uma grata surpresa: o Senhor não encontrava mais ali. Embora os inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado, mas a fé daqueles 2 lhes diziam que o Senhor não foi um prisioneiro do túmulo. O Senhor não veio a este mundo para ser cativo e vítima da morte.
ele a experimentou por um período bem curto. Lembro-me de uma história que envolve o imperador francês Napoleão. Diz que quando alguém chegava no seu império trazendo a proposta de uma nova religião, ele resolvia a questão de forma muito simples. Ele dizia às pessoas que traziam a notícia de uma nova religião que ali surgia no seu império: traga aqui o fundador dessa religião, crucifique-o numa cruz, espere o homem morrer. Quando estiver bem morto, coloque-o numa sepultura, coloque guardas ao redor da sepultura. Se passado 3 dias esse sujeito ressuscitar, eu passei a crer nessa nova religião. Tem todo o aval para estabelecer esta religião no meu império. Agora, irmãos e irmãs, certamente nenhuma proposta de religião naquele império estabeleceu, a não ser a religião cristã. E aqui está a diferença do cristianismo com outras religiões mundiais. Você vai encontrar os túmulos dos fundadores dessas religiões, o túmulo de Allan Kardec, de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Stalin, de Hitler, e vai encontrar ali o epíteto dizendo: aqui jaz fulano de tal. Não. Sobre o túmulo de Jesus Cristo não nasceu grama. Ele ressuscitou. E Jesus ressuscitando, as coisas mudam completamente. Inclusive para a nossa fé, a nossa relação com Deus. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos falar com Ele, como estamos falando. Falaríamos dele, como falamos de várias figuras ao longo da história. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, éramos nós a mantê-lo vivo, e não Ele a nos manter vivo. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, estaremos aqui a falar de um grande profeta, de um benfeitor dos pobres. Não falaremos daquele que se encarnou neste mundo, viveu fielmente a sua missão unida à vontade do Pai, mas que Ele ressuscitou e subiu aos céus e se faz presente no nosso meio através do seu Espírito. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, aqui diz São Paulo, nós éramos os mais dignos de compaixão. Não, Ele ressuscitou. Por isso nós nos unimos a Paulo que diz: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Agora, irmãos e irmãs, professar que o Senhor ressuscitou, isso deve modificar a nossa vida. Não podemos conviver com a convicção de que o Senhor ressuscitou na mesma dimensão dos outros que não creem. São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Aspirai às coisas espirituais. Aquele que vive com a convicção de que o Senhor ressuscitou deve viver sim com os pés no chão, mas aspirando às coisas celestes. Nós não somos cidadãos deste mundo, como diz São Paulo, somos cidadãos dos céus. E ainda São Paulo diz que se com tua boca professares que Jesus é o Senhor e crês no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Veja, crer com a nossa, professar com a nossa boca que o Senhor ressuscitou
e crer com o nosso coração que Ele é o Senhor, é condição para a nossa salvação. Eu lembro de uma frase de Nietzsche, aquele filósofo famoso alemão, que tinha como os cristãos o seu desafeto. Ele dizia que as igrejas são túmulos de Jesus Cristo. As igrejas parecem mais o túmulo, a sexta-feira, do que o domingo e a ressurreição. Porque o nosso modo de viver o cristianismo, o nosso modo de viver a fé, não são suficientes para exaltar o fundador. Perguntaram uma vez a Mahatma Gandhi, aquele fundador, o libertador da Índia, do seu povo, por que que ele não seguia o Cristo? Aliás, por que que ele não era cristão? Pois ele andava tão próximo nas suas atitudes do cristianismo, e para fazer a gente corar, ele disse: eu admiro muito o vosso fundador, Jesus Cristo, mas não me convenceu ainda a forma como vocês o seguem. Não me convenceu ainda a forma como vocês o seguem. Quer dizer, ele dizia que os nossos rostos estão mais para a sexta-feira da paixão do que para o domingo de Páscoa. E na verdade, meus irmãos, o nosso povo é mais devoto à sexta-feira, tem mais reverência do que ao domingo. Para eles, a Semana Santa encerra-se na sexta-feira da paixão. Então, fica aqui essa tirada desses dois homens, um filósofo ateu, que chama a nossa atenção para viver a nossa fé cristã, o nosso culto, com entusiasmo, convicção, com alegria, com esperança, e desse grande homem de Deus, não resta dúvida, Mahatma Gandhi, haja vista o seu papel de um grande libertador do seu povo, sem lançar mão de arma qualquer, mas apenas a obediência, o amor e a humildade. Que a ressurreição do Senhor possa restaurar a nossa fé, restaurar o nosso espírito eclesial, possa vitaminar nossas esperanças e possa nos fazer andar neste mundo, não como alguém que veio para ficar por aqui, mas alguém que tem a sua cidadania no céu. Que nós sejamos desses 50 dias pascais que nos aguardam, essas testemunhas, como foram inicialmente as mulheres e os apóstolos, que, embora em meio à perseguição, lutando contra toda esperança, pregaram o Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós, Ele tem o poder das chaves e da morte, portanto, não tem mais. Este é o dia, de fato, que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e todos exultemos. Feliz Páscoa a todos vocês aqui presentes e também os nossos paroquianos que nos acompanham pelo Facebook. Amém. Vamos renovar a nossa fé, irmãos amados, a partir do dado da ressurreição do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor,
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, para que Jesus vivesse para sempre entre nós, o Pai o ressuscitou. Apresentemos nossas necessidades ao Deus da vida, respondendo a cada prece: transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Senhor da vida, que dedicais à humanidade um amor infinito, fortalecei a Igreja na missão de proclamar o amor sem limites do ressuscitado, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fazeis maravilhas aos nossos olhos, auxiliar nossos governantes na missão de proporcionar vida digna a todos os cidadãos, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós, cuja misericórdia é eterna, derramai sobre os que testemunham a ressurreição de Jesus, a caridade e a alegria do Espírito Santo, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fizestes este dia para nós, ajudai-nos a nos alegrar com todos os que se renovam com as celebrações pascuais, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que ressuscitastes vosso Filho, acolhei em vossa casa nossos irmãos e irmãs falecidos pelo Covid-19, no Brasil e no mundo todo, e que o Senhor também acolha aqueles falecidos recentemente, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguém trouxe a sua oferta? Aqui tem esse cesto para você depositá-la. a fim de que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor,
Deus, o sacrifício pelo qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Misericórdia a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Felipe e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos sempre a Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e deu o pão ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus apóstolos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que libertastes pela cruz e pela ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos comunicou o seu Espírito com a confiança e liberdade de filhos. Digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Filho de Deus que Tirais tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a ressurreição
ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer todos os grupos pastorais, os movimentos que estiveram celebrando conosco o Tríduo Pascal, já a partir do domingo de Ramos. Agradecer os que nos ajudaram nos cantos, agradecer os que nos acompanharam também através do Facebook, de seus lares. Infelizmente, parece que vamos continuar as celebrações com um grupo restrito de fiéis. Ao menos eu e o diácono vamos estar aqui diariamente rezando a Santa Missa na intenção de todos os nossos paroquianos. Quero reiterar as minhas felicitações de Feliz Páscoa a todos vocês. Que o novo trazido pela ressurreição do Senhor se estenda também para a novidade da erradicação da pandemia e assim voltarmos o mais cedo possível às nossas atividades normais em nossa paróquia, o que nós esperamos com a graça de Deus. E vamos à bênção solene. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitate no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.